Exercício número 1 da aula 81 do segundo ano do ensino médio. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês, durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 805, qual foi o capital aplicado? Então vamos relembrar algumas informações que a gente tem ali. Tá? Vamos retirar os dados do problema. O que foi fornecido? Bom, a primeira coisa que foi fornecido foi a taxa. A taxa é de 10%. Só que nós temos que lembrar que quando nós trabalhamos com taxa, nós não trabalhamos com o 10, nós trabalhamos com o valor unitário. Como é que eu transformo o valor unitário, 10% em essa simbologia em unitário? 10% significa 10 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,10 ou nós podemos utilizar também 0,1, certo? Então essas são as informações que nós podemos tirar daqui. A taxa é 0,10 ou 0,1. Segunda informação, bom, é o tempo. Ele está dizendo que o tempo é de 5 meses. Quero que vocês percebam que, sempre que eu falar de tempo e taxa, a unidade de medida deles tem que ser igual. Perceba que o tempo é 5 meses e a taxa é 10% ao mês. Mês, pronto, sem problema nenhum. Se no final desse período o juro produzido foi de 805, ou seja, o juro foi de 805, qual foi o valor do capital? Então, nós queremos saber o valor do capital que foi investido, certo? Vejam, eu tenho a taxa, eu tenho o tempo, eu tenho o juro e me falta o capital. Qual formulazinha que eu vou utilizar? Eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó, do cálculo do juro simples. O juro simples nós calculamos multiplicando o capital vezes a taxa vezes o período, ou seja, o tempo. Então, qual é o valor do juro? Eu sei que o juro deu R$ 805. Qual é o capital? É o que eu estou querendo saber. Qual é a taxa? 0,1. Vezes qual é o tempo? Bom, o tempo são 5 meses. Certo? Pois bem, vamos lá. Vou trazer aqui para cima para a gente continuar a nossa conta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar aquele 0,1 vezes o 5. Né? Então, eu vou ter aqui 805 igual a 0,5 que multiplica o capital. Esse 0,5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vou dividir por 0,5 igual a C. 805 dividido por 0,5 vai dar um total de 1.610. Então, o capital foi de R$ 1.610. Veja bem, sempre que eu divido algo por 0,5, ou seja, pela sua metade, eu dobro o tamanho dele. Tá? Então, o dobro de 805 é 1.610. Vamos pegar aqui na letra C, que é o resultado do capital que foi aplicado. No exercício número 2 da aula 81 diz o seguinte: aplicando R$ 12.000 a juros compostos de 6% ao bimestre, qual será o montante após 6 meses de aplicação? Então, o que eu estou querendo saber aqui? Eu estou querendo saber qual é o valor do montante, ok? Que está fornecendo? Está fornecendo o valor do capital, ou seja, apliquei lá R$ 12.000
a juros compostos. Durante quanto tempo? O tempo são 6 meses. Tá? E qual é a taxa? Bom, a taxa é de 6% ao bimestre. E essa aqui é uma informação importante. E nós vamos precisar cuidar isso aqui, tá? Vou apagar para escrever melhor aqui, ó. 6% ao bimestre. Gente, uma coisa muito importante que nós precisamos sempre ter em mente é o seguinte, ó. O tempo e a taxa de juros, eles precisam estar na mesma unidade de medida de tempo, tá bom? Então, veja bem aqui, ó. O período de aplicação são 6 meses, mas a taxa de juro está ao bimestre. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que transformar isso na mesma unidade de tempo, tá? Agora, eu transformo em bimestre ou transformo em meses? O que eu faço? Eu quero que vocês entendam que quando nós falamos de juros compostos, 6% ao bimestre não significa 3% ao mês. Bimestre são 2 meses, né? Então, não é exatamente a metade. Por quê? Porque na taxa de juro composto é juro sobre juro. Então, no primeiro mês deu 3%, no outro vai dar um pouquinho mais, porque foi aplicado 3% sobre 3%. Então, quando nós falamos de juros compostos, é melhor nós transformarmos o tempo de acordo com a unidade de medida da taxa, tá? Ora, mas como que eu faço isso? Veja bem, 6 meses tem quantos bimestres? Tem 3 bimestres, concordam? 2, 4, 6. Então, esses 6 meses eu posso transformar em 3 bimestres. Agora sim, agora eu tenho a mesma unidade de medida. 6% ao bimestre e serão aplicados em 3 bimestres. Agora eu posso continuar a minha conta. Para calcular o montante, o que eu tenho que fazer no juro composto? Eu multiplico o capital, 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Certo? Pois bem, agora, com todas as informações, nós podemos terminar de resolver o nosso problema. O montante vai ser igual. Qual o capital? Bom, o capital é R$12.000. 1 mais, qual é a taxa? 6%. Lembre-se, nós não utilizamos o 6, nós utilizamos o 6 por 100, que vai dar igual a 0,06. A gente chama isso aqui de valor unitário. É isso que nós usamos, tá? Então, aqui é 0,06 elevado ao tempo. Agora é quanto? 3 bimestres. Então, esse montante vai ser igual a 12.000. Lembrando que primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. Então, 1,06 elevado ao cubo. Tem uma multiplicação, tem uma potenciação. Primeiro eu resolvo a potenciação, tá? Que é 1,06 elevado ao cubo. Esse valor aí vai dar um valor aproximado de... Deixa eu colocar aqui, o montante vai ser igual a 1,191, tá? É um valor aproximado disso aí. Só esqueci de colocar os 12.000 aqui na frente. Agora eu vou colocar o valor aproximado de 1,191016. Vamos utilizar todas as casas decimais aí depois da vírgula, tá? Quando eu multiplicar isso por 12.000, o resultado vai dar 14.292,19. Então, vou ter 14.292,19
292,19. Esse é o montante, então, que será virá aí de retorno dessa aplicação financeira. Percebam que eu usei 6 casas após a vírgula, mas quando a gente está trabalhando com isso, provavelmente vamos utilizar 2 casas decimais. Quanto mais casas decimais você usar, mais próximo do real vai acontecer, tá? Mas se você utilizar só 2 casas decimais, provavelmente daria o mesmo resultado aí. Percebo que os valores estão bem distantes dentre si, justamente para não gerar essa dupla interpretação, certo? Então, letra B.